Paz seja convosco a todos. Mais uma oportunidade, eu quero trazer algo da parte de Deus ao teu coração, que o Espírito Santo, meu amigo, aquele que me dá sabedoria, aquele que me dá discernimento, aquele que me dá graça, aquele que me capacita, aquele que me instrui, aquele que me revela a palavra, aquele que está comigo todos os dias, quer falar com você nessa oportunidade, nesse momento, e que você seja ricamente abençoado por Deus. E eu quero trazer um texto muito conhecido da palavra de Deus. Em João capítulo 8, nós temos aí a história da mulher adúltera, e eu quero ler para você o texto que diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tomando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Eu gosto muito desse texto, é uma história muito linda, e eu quero ministrar para você através desse texto. No capítulo 2 de João, Jesus está falando com uma mulher em Caná da Galileia, ele está falando com uma mulher. No capítulo 4, Jesus está falando com uma mulher samaritana. No capítulo 8, Jesus está aqui diante desta mulher, novamente. E no capítulo 11, Jesus está falando com uma mulher, com duas mulheres, no capítulo 11, Marta e Maria. No capítulo 12, Jesus está falando, está sendo ungido por uma mulher em Betânia, na casa de Simão. E no capítulo 20, depois da ressurreição, algumas mulheres aparecem lá no sepulcro para visitar Jesus. Então nós temos visto aqui a importância das mulheres, que nessa época elas tinham pouco valor, elas não tinham muito respeito, mas Jesus ele quebra todo o protocolo, Jesus quebra toda a regra. Jesus é aquele que quem está perto dele é abençoado, é honrado, e não importa se é homem, e não importa se é mulher. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui Jesus ele está diante de uma situação, diante de um caso de adultério, diante do caso de adultério. Então no versículo 4 nós temos assim escrito assim, E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que acontece aqui, queridos? Jesus ele está diante de um dilema. Jesus está diante de um dilema.
Dilema é quando a pessoa ela tem duas situações difíceis para resolver, para decidir, mas ele não pode decidir por nenhuma, porque se ele decidir por um ou por outro, ele pode se ferrar, ele pode se acabar consigo mesmo. Então Jesus está diante de um dilema. Versículo 4. Dilema, necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias. Colocaram Jesus diante de um dilema. Mas olha o que diz o versículo 6. E isto diziam a eles, tentando para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Tentando. Era um dilema de Jesus. Era um dilema. Se Jesus discordasse, estaria contra Moisés. Concordando, seria subversivo. Alguém que quer derrubar a ordem estabelecida. Se Jesus dissesse, não, a lei diz que tem que matar, então vocês têm que matar. Se Jesus dissesse isso, estaria indo contra a lei. E se Jesus dissesse, não, vocês têm que liberar essa mulher, Jesus estaria contra Roma, querendo declarar guerra contra Roma. Jesus ele não pode decidir por nada. É por isso que ele escreve. É por isso que ele escreve no chão. Continua escrevendo no chão. Ele está encurralado, ele está num beco sem saída, ele está num dilema, ele não pode decidir. Mas olha o que diz o versículo 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ou seja, eles estavam insistindo na resposta de Jesus, e Jesus continuava escrevendo no chão. Um dilema fortíssimo. Jesus continuava escrevendo no chão, e Jesus sabe disso, que Jesus é inteligente, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Jesus sabe disso. Então existia, na verdade, uma pena capital por apedrejamento. Era ilícito isso, era lícita, na verdade. Existia, se a mulher fosse pega em adultério, na verdade não era nem por apedrejamento. Eles faziam um cadafalso, um palanque de 3 a 4 metros de altura. Eles amarravam as mãos da vítima para trás, ela ficava seminua. E lá em cima do cadafalso, diante das acusações, diante das provas, alguém vinha por trás da pessoa e empurrava a pessoa. Se a condenada não morresse da queda, e aí sim, cada um lhe atirava a pedra, cada um podia apedrejar. Só que você não vê nenhum relato desse na Bíblia. Você não vê ninguém usando o cadafalso. Você vê eles fazendo o apedrejamento, que era permitido por lei. A lei dava essa permissão no caso de adultério. Então Jesus continua a escrever no chão. E quando Jesus escreve no chão, querido, Jesus está revelando os pecados ocultos dos acusadores daquela mulher. Escrever no chão significa revelar pecados ocultos daqueles homens. Jesus sabia de todos os pecados daqueles homens, de todos os crimes graves que eles tinham cometido, as atrocidades deles. Jesus sabia. E Jesus revela pecado. Jesus revela pecados ocultos. Se você tem algum pecado oculto, revela logo, confessa, porque senão Jesus vai trazer à tona.
Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Jesus revela segredo. Lembra da mulher samaritana? Jesus disse assim: olha, tu já teve 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. E Jesus revelou os pecados daquela mulher. E ela toma um susto, porque ninguém sabia. E ela toma um susto, ela é impactada por Jesus. Ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta, vejo que tu és homem de Deus. Então Jesus está revelando os pecados de cada um daqueles homens. E ele responde: se alguém não tem pecado, se alguém que está aqui acusando essa mulher, que atire a primeira pedra nela. Seja o primeiro a tirar a pedra. E eu pergunto para vocês: quem somos nós para julgar alguém, para condenar alguém? Quem somos nós para julgar uma prostituta, para condenar um homossexual, um ladrão? Quem somos nós para apontar o dedo e acusar? Não, tu merece morrer. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito de pedir que alguém morra, tirar a vida de ninguém. Eu quero contar uma história para você, que foi uma história que, quando Deus ministrou o meu coração com relação a isso. E eu sempre dizia assim: não, ladrão tem que morrer, traficante tem que morrer, os bandidos têm que morrer. E uma certa feita houve um assalto aqui no nosso bairro, onde a gente mora. E aí um dos bandidos, um dos delinquentes fugiu e entrou dentro de uma igreja evangélica. E ele ficou lá, próximo de casa, 100 metros de casa. E ele entrou lá naquela igreja, se escondeu lá, se abrigou lá. E chamaram a polícia, fizeram um cordão de isolamento e eu fui lá ver. E eu passava na rua, muitas pessoas passavam perto de mim e diziam: não, mata, tem que matar, tem que morrer, é ladrão, é bandido, tem que morrer. E nesse dia o Espírito Santo falou profundamente comigo. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para tirar a vida de alguém, para desejar o mal de alguém? Eu não sou ninguém, eu não tenho esse direito. Eu sou tão pecador quanto ele, eu sou tão falho, tão errado quanto a pessoa que está cometendo outras coisas. Eu não tenho esse direito de julgar nem de condenar alguém, eu não tenho direito de atirar pedra em ninguém, eu não tenho esse direito. Eu tenho que amar como cristão, eu tenho que amar, seguir o exemplo de Jesus e amar as pessoas. E amar as pessoas. Aqueles homens estavam determinados a matar aquela mulher, mas Jesus dá a resposta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é muito bom. E no versículo 9 tem algo interessante que diz assim: olha, a consciência. Mas ouvindo eles a resposta e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. A consciência é algo maravilhoso. É a faculdade que decide a legitimidade de nossas ações como certas ou erradas. A consciência, tenha consciência dos seus atos, das suas ações. Tenha consciência. Versículo 11. Jesus respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai em paz e não peques mais. A resposta de Jesus mostrou 4 coisas para esta mulher. Primeiro, ele não era contra a lei. Segundo, ele foi misericordioso com relação à mulher. Terceiro, ele se opôs ao seu pecado. Quarto, ele pôde silenciar e envergonhar os acusadores. Os silenciar e envergonhar os seus acusadores. Jesus livrou da morte aquela mulher. Jesus não condenou aquela mulher pelos seus atos, pelos seus pecados.
Jesus é isso que ele faz. Ele salva, ele liberta de nós mesmos e nos dá a oportunidade de sermos diferentes, de sermos alguém completamente diferente. Jesus não condena, né? Jesus, ele ama o pecador. E te dá uma nova oportunidade de você rever os seus conceitos, rever a sua vida, o seu papel na sociedade, o que você anda fazendo. Mas algo interessante que eu vejo aqui, queridos, tá? É algo interessante que eu vejo aqui, esse texto aqui de João capítulo 8, na verdade é o versículo 12. É o que é mais importante, é o versículo 12 do capítulo 8, que diz assim, ó, de novo lhes falou Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou luz, eu não sou trevas, então eu tenho que agir como luz, eu tenho que agir como Jesus. Eu tenho que agir como Jesus, eu não tenho que condenar, não tenho que julgar, não tenho que apontar os erros de ninguém. Quem sou eu? Eu sou o mais pecador de todos, eu sou o mais errado de todos, e que direito eu tenho de acusar alguém, de condenar alguém? Eu sou luz, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. O texto mais importante é esse aqui que Jesus fala de luz. Luz é uma radiação eletromagnética que se propaga através de diferentes meios materiais, como o ar ou a água, e também se propaga através do vazio. O vazio, nós somos luz, nós somos luz desse mundo, nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal da terra, e nós temos que andar como luz. Como luz. Eu vi uma foto ontem numa das minhas páginas da rede social. Eu vi um pastor abraçado com uma mãe de santo, e eles são vizinhos, moram no mesmo bloco de apartamento, mas eles se respeitam, eles se amam. Um não condena o outro pela sua prática. Não, quem somos nós para condenar? Nós temos que amar as pessoas como elas são. O que Jesus faz? Jesus sente por aquela mulher empatia. Jesus se coloca no lugar daquela mulher. Jesus sentiu o que ela sentiu naquele momento. Jesus sentiu as dores daquela mulher. É isso que ele faz. Ele sente as nossas dores. Ele sente o impacto da morte, do frio. Ele sente o impacto quando nós sofremos, quando nós estamos sendo julgados, estamos sendo condenados. Ele se coloca no nosso lugar. Foi por isso que ele morreu numa cruz. E a Bíblia diz, isso fez por nós. O grande amor de Deus é esse. Ele se coloca no meu lugar, ele se coloca no teu lugar. Ele te entende, ele te compreende. E ele te dá uma nova oportunidade para você ser luz. Seguir o exemplo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Glória a Deus, aleluia. Jesus é muito maravilhoso, Jesus é muito tremendo. Jesus é muito bom, muito maravilhoso. Eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. E eu tenho aprendido com a palavra de Deus. A gente tem visto aí tantas coisas absurdas acontecendo. Tantas coisas absurdas acontecendo. E em vez de nos preocuparmos e andarmos na luz, seguir o exemplo de Jesus, muitas pessoas estão fazendo tudo errado, tudo ao contrário. Tudo errado, mas eu quero andar na luz, eu quero julgar, não quero condenar ninguém. E que Deus te abençoe através dessa palavra, que você seja ricamente abençoado, que você seja impactado por essa palavra. Entra aí no nosso canal, receba as nossas mensagens, receba os nossos conteúdos, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?